Boa tarde, Deus abençoe, graças a Deus, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Estamos aí num domingo de muito frio, mas estamos agradecidos a Deus, eu estou agradecida a Deus de estar aqui com você hoje. E vamos aí compartilhar uma palavra, que Deus fale ao nosso coração, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é um bálsamo, ela nos fortalece, ela nos anima, ela traz um direcionamento, amém? Vamos orar? Coloque sua vida diante do altar de Deus, peça que o Espírito Santo fale com você, que Deus, que conhece tudo e todos, possa falar com você nessa tarde, que o Espírito Santo possa tocar na tua vida, na minha vida, e que a gente possa, mais uma vez, aprendermos juntos a palavra de Deus, meditar, e não só nesse momento, mas durante a semana, ler e pedir para Deus falar com a gente, o Espírito Santo, e assim a gente caminha, em nome de Jesus. Feche teus olhos, se você puder, e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse tempo que nós estamos aqui, com a tua palavra, que o teu Espírito Santo, Senhor, que conhece o nosso coração, fale conosco hoje mais uma vez. Traz o discernimento, a sabedoria para entender esta palavra. Nos ajuda, Espírito Santo. Eu já te peço, ó Deus, que o Senhor coloque teu anjo do lado de cada um. Cobre com o sangue de Cristo cada um. Abençoa a semana de cada um, a vida, a casa. Só o Senhor conhece as situações. Só o Senhor sabe o que cada família precisa, o que cada vida precisa. Às vezes a gente olha alguma coisa e acha que sabe. E acha que já conhece. Mas não. Quem conhece é o Senhor. Quem sabe é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Lutas que parece que não tem um fim. Situações que parece que não se resolve. E às vezes a gente olha de fora algumas coisas, em algumas famílias, ou em alguma pessoa, e a gente já, parece que tem uma receita mágica para resolver o problema da pessoa, mas não é assim. Nada é tão simples, nada é tão fácil. E às vezes são situações muito complicadas. São lutas que parece que não vai acabar. Parece que não tem solução. Sabe aquelas coisas que você olha assim e você fala, meu Deus, isso não tem jeito? É sobre isso que eu quero hoje compartilhar com você e vou usar dois textos da Bíblia, um seguido do outro, que fala de duas lutas terríveis. E nelas, Jesus fez toda a diferença. Porque Jesus faz toda a diferença. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler do 22 ao 30. Então diz assim, olha. Lucas, capítulo 8, do verso 22 ao 30. Jesus acalma uma tempestade. Certo dia, Jesus subiu no barco com os seus discípulos e disse, vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus, é até engraçado, né? Jesus, o barco lá na tempestade, todo mundo lá correndo risco de vida e Jesus dormindo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram dizendo, mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam. E tudo ficou calmo. Jesus se levantou, deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam
tanto o vento como a tempestade. E tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. Continuando, Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa. Mas olha onde ele morava. Ele vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? E aí os demônios, através daquele homem respondeu: o meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Duas histórias de lutas, de desespero, que a olhos humanos não havia solução. E as duas histórias parecem que vai terminar muito mal. A primeira história, Jesus sai com seus discípulos e eles estão lá nesse lago, porque eles iam chegar lá nessa cidade que se chama Gadarena, acho que é isso. Algumas traduções falam Gerasa, como está nessa aqui que eu li. E no meio do trajeto, Jesus dormiu e houve uma grande tempestade. E a água começou a entrar dentro do barco e eles ficaram apavorados e Jesus estava dormindo. Então, às vezes, algumas guerras, algumas lutas, parece que Jesus está dormindo. Parece que Jesus não está ouvindo, ou ele não está vendo. Às vezes vem até um sentimento de que, puxa, acho que Jesus nem se importa. Esse foi o sentimento dos discípulos. Porque eles foram lá acordar Jesus e disseram: Senhor, nós vamos morrer aqui, o Senhor não se importa. Então era uma situação de vida ou morte. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja aí numa situação na tua família, num problema que não se resolve. Talvez você tenha tentado tantas coisas e você se desgastou, você está triste, você está abatido, ou então o teu emocional tá tão sensível que qualquer até notícia que você ouve, que chega até você, você se abala. Porque a nossa força, quando nós lutamos uma luta só com a força do braço, só com a força da nossa natureza humana, só com o nosso intelecto, só com aquilo que a gente acha que vai resolver, não dá certo, a gente não aguenta. Porque, como a gente viu no segundo texto, e nós vamos falar também sobre ele, as lutas são espirituais. E Satanás, ele levanta diversas situações para nos desestabilizar, para nos tirar do equilíbrio, para você achar que Jesus está dormindo.
E aí eles foram lá e falaram assim, Senhor, nós vamos morrer. É mais ou menos assim, né? O senhor não se importa? Tá aí dormindo no meio de uma tempestade, o barco vai afundar e a gente vai tudo morrer. E aí o que acontece? Jesus levantou e deu uma ordem. Você sabe que Jesus não explicou nada. Jesus não ficou falando assim, ai, desculpa, ai, eu já tô acordando, peraí que eu vou dar um jeito, eu não percebi. Não tem nada que o Senhor não saiba. Não tem nada que o Senhor não conheça a respeito da minha vida e da tua. A respeito da minha família e da tua. É que muitas vezes, e eu até digo na maioria das vezes, nós precisamos passar pelas lutas. Precisamos nos achegar a Deus. Precisamos crer nas suas promessas. Precisamos nos posicionar como aquelas pessoas que realmente confiam em Deus. O diabo, qual que é a função de Satanás? É nos colocar em desespero. Para que você não tenha, sabe, uma cabeça assim, no lugar para tomar as decisões corretas. Porque no desespero você faz coisas erradas, você fala o que não era para falar. Você vai aonde não era para você ir. Você pede ajuda para pessoas que não eram para você pedir. Então Jesus levantou, falou, mar, tempestade para, vento para e tudo parou. E olha que incrível, se fez assim um mar calmo, né? Uma bonança. É como se nem houvesse, nem tivesse acontecido uma tempestade. E Jesus fala assim para eles, por acaso vocês não têm fé? Olha o que Jesus diz. Mas eles admirados e com medo diziam, acho que eles nem ouviram mais nada, né? Eles só falaram assim, meu Deus, quem é esse? Que o vento, a tempestade obedece. Tudo, preste bem atenção, tudo obedece a Jesus. Tudo, qualquer situação, qualquer problema. Às vezes nós olhamos alguma situação e a gente fala, isso não tem jeito. Tudo obedece a Jesus. Seja o mar, a tempestade, o vento forte, seja o que for, tudo tem que obedecer a Jesus. Porque a palavra de Deus diz que toda a autoridade foi dada a Jesus, na terra e nos céus. E aí, continuando, eles chegam no destino deles. Chegando lá, um homem vem receber a Jesus, mas não é um homem comum. É um homem que era tratado como louco. Ele morava no cemitério. Ele andava nu. Tentavam prender ele com correntes nos pés, nas mãos, e ele arrebentava. Quando Jesus perguntou quem era ele falou legião. Porque não era um demônio, eram muitos demônios. Não se esqueça, Jesus é Senhor na terra, na tempestade natural, como no céu, no mundo espiritual. Tudo tem que obedecer a Jesus. Tudo tem que se render a Ele. Então, quando ele saiu de lá e aquele homem gritou e reconheceu Jesus, falou que ele era o Filho do Altíssimo, Jesus repreendeu aqueles demônios que estavam nele. É tremendo, não é? Então, muitas vezes essa luta, né, essa guerra que não tem um fim na tua vida, ela é totalmente espiritual. E não adianta você gritar. Não adianta você querer resolver na força humana. Você precisa ter autoridade no nome de Jesus. E como é que eu tenho autoridade no nome de Jesus? Eu tenho que primeiro acreditar nele. Porque você não pode achar normal um homem. E aqui você pode abrir o leque e colocar aí as situações que você tem enfrentado.
Então aquele homem não morava mais em casas, não morava mais com seus pais em nenhuma outra casa, não conseguia ficar, né? Os demônios não permitiam ele ter paz. Ele não se vestia, né? Então ele não tinha, andava nu, pensa. Morava no cemitério. Então ele morava lá no lugar onde estava a morte. Era o único lugar que ele conseguia ficar, que é isso que o diabo faz. O diabo quer te estabelecer na morte, na destruição, no desânimo, na tristeza, na angústia, na ansiedade, no medo. Não tenha medo de nada. Tema a Deus, mas não tenha medo de nada. Tema o Senhor, mas não tenha medo de nada. Então, aquele homem lá, morando no cemitério, talvez dormisse em cima das sepulturas. Até tentaram, na força humana, colocar correntes nas mãos, nos pés, tentar segurar ele. Mas ele quebrava. Porque ele quebrava na força do mal. E ninguém e nada segurava. Então, era uma situação desesperadora para sua família. Sabe aquelas situações que você olha e fala, não tem jeito? Ou então você pensa assim, só a morte, só se morrer vai deixar a família em paz? Só se morrer o mundo vai ficar livre dessa pessoa? Mas Jesus nunca tem essa solução. Jesus, o que ele disse? Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. E esse espírito o havia agarrado muitas vezes. Então tinha judiado dele muitas vezes. Mas Jesus mandou sair. O fim daquele homem, assim como o fim dos discípulos na tempestade, não era morte. Não era destruição, não era o mal, não era tristeza, não era angústia. Era a solução. Era a cura, era a bonança, era a calmaria, era a libertação, porque aquele homem foi liberto. O gadareno. Ele foi liberto e o entregou são para os seus pais. É tremendo. Então assim, olha, no versículo 38, e o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus para o deixar ir. E um pouco antes fala assim, quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios, no versículo 35, e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus. Olha que lindo isso. Aquele homem destruído, sabe aquele homem que não tinha solução? Aquele problema que não tinha jeito? Uma luta interminável, que talvez você olhe todos os dias e fale, meu Deus, quando que isso vai acabar? Quando que isso vai acabar? E às vezes até pensa, né? Não tem jeito. E ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Aquela situação que não tinha jeito, aquela pessoa que não tinha jeito, aquele mar que não ia passar a tempestade, Jesus resolveu tudo. Eu sempre digo aqui, que se Deus não pode, ninguém mais pode. Mas Deus pode tudo. Jesus pode tudo. Então, seja lá o que for, coloque nas mãos de Deus e diga assim para o Senhor, Senhor, me dá forças para eu continuar crendo, para eu ver e enxergar a luz no fim do túnel e não duvidar de que o Senhor vai e está operando.
Continue a orar. Continue a declarar a cura. Continue a declarar a libertação. Continue a declarar a restauração dessa pessoa, dessa situação. Não sei. Talvez você esteja aí emocionalmente abalado. Talvez você esteja se sentindo sem rumo, sem um propósito. Não sei o que pode ser. Talvez uma questão familiar. E que você olha e fala, eu não sei como resolver isso. Que bom que você não sabe. Que bom que eu não sei. Porque aí Deus trabalha. Aí Deus vai fazer aquilo que Ele tem que fazer. Não esqueça, Deus Ele trabalha da maneira dele. Não da minha, nem da tua. Então entrega para Deus, seja o que for. Talvez o seu casamento. Talvez lá no seu trabalho você não está bem. Não sei. Talvez na igreja que você está, você sinta que não é o seu lugar. Então você vai orar e vai pedir para Deus. E Deus é Pai, misericordioso. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E não esquece aqui, olha, que quando viram aquele homem, não acreditaram que era o mesmo homem. Ficaram assustados porque ele estava vestido em perfeito juízo ao lado de Jesus. E ainda ele queria ir com Jesus. Jesus falou, não, você não vai comigo. Fica aqui e fala tudo o que Deus fez. Seja um missionário aqui. Ainda se tornou uma pessoa que foi falar e proclamar o poder de Jesus Cristo. É isso que Deus faz. Então, essa luta, essa situação que aparentemente não acaba, ela vai acabar na hora certa, do jeito certo, conforme a vontade de Deus. Creia em nome de Jesus. Vamos orar? Nessa oração, coloque a situação, os seus problemas, as suas dificuldades. Peça discernimento, peça para Deus para você enxergar o que você não enxerga. Muito além do que os teus olhos veem. Natural. Fala para Deus, fala assim, eu quero enxergar o que está por trás. Talvez muitas pessoas não sabiam que aquele homem estava cheio de demônios. Mas a hora que ele viu Jesus, não teve dúvida. Então o mal existe. E o mal, ele resiste à palavra de Deus, às coisas de Deus. Então a gente tem que orar com muita fé. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Deus, por esta palavra. O Senhor é aquele que acalma as tempestades. O Senhor é aquele que traz a paz. O Senhor é aquele que liberta. E não importa como a pessoa está, ou qual seja a situação. O Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. É claro que muitas vezes não é no nosso tempo. E também não é do nosso jeito. Por isso precisamos acreditar na tua palavra e confiar no teu nome, Jesus. Porque tudo tem que se render ao teu nome. Nenhum mal fica em pé diante do teu nome. Nenhuma situação fica sem ser resolvida diante do teu nome. O teu nome é o maior de todos. Toda a autoridade foi dada a teu nome, Jesus. E é no teu nome que nós pedimos. Resolve aquilo que não podemos resolver. Traz cura para aquilo que não podemos curar. Liberta aquilo que não podemos libertar. Transforma o que nós não podemos transformar. Sara. Traz mesmo, Pai, aquilo que cada um precisa. A situação que cada um precisa de cura, de libertação, de um transformar. Que o teu Espírito Santo dê forças para cada um. Nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que olham para trás, como está lá em Hebreus. Mas nós seguimos para frente. Que os nossos olhos não saiam de ti, Jesus. É isso que eu te peço, Pai.
Que essa semana seja uma semana de vitórias, de bênçãos, de novos posicionamentos, de exercer a fé. Ajuda, Pai, na nossa fraqueza humana. Porque nem todo mundo tem a mesma força. Eu ouvi essa frase domingo passado. Nem todo mundo tem a mesma força. Que a gente tenha consciência de que a gente não tem o poder de resolver todos os problemas, nem os nossos, nem os das pessoas. Mas nós temos poder para orar e pedir que o Senhor nos ajude. Que o Senhor faça aquilo que é a tua vontade. É assim que eu oro, Pai. E é assim que eu agradeço. Cobre-nos com o sangue de Cristo. Coloca teu anjo do nosso lado. Abençoa a nossa vida e a nossa família. Derrama da tua graça e do poder do teu Espírito Santo. Nos ajuda a não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam colocados em ti, Jesus. O Senhor é o autor e o conservador da nossa fé. Nos guarda, nos abençoa, nos fortalece. Abençoa cada um, Senhor, que está orando agora, que vai orar depois. Que cada um receba, Pai, uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Abençoa a família de cada um, Senhor. Traz luz aonde existe trevas, meu Pai. É o que eu oro e te agradeço. Oramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, boa semana. Fique na paz de Jesus. Leia novamente esse texto lá de Lucas capítulo 8. E eu sei que o Senhor vai falar muito com você ainda. Obrigada. Compartilha, se foi bênção para você. Se você ainda não está me seguindo lá no canal, me siga lá no canal. Daqui a pouco eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube. E até a semana que vem, se o Senhor assim permitir. A semana que vem eu vou ter que fazer em um horário muito diferente, porque eu tenho um compromisso, uma prova, né, para fazer no domingo que vem, mas Deus vai dar graça. Se for muito tarde ou se for muito cedo, aí depois você assiste, tá bom? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fique na paz. Uma semana de vitórias. Uma semana aí de portas abertas. Uma semana onde você seja honrado, abençoado poderosamente por Deus. Em nome de Jesus.